Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom que você está bem. Pode sentar agora, né? Depois de tudo isso. Depois de tudo isso, pode se assentar. Podemos já? Eu estou querendo mesmo, viu? Dar a bênção final. Olha, cada dia que passa, tem alguma coisa errada no meu microfone. Cada dia que passa, que a gente se encontra aqui, o questionamento sobre o que estamos fazendo aqui, ele sempre vem mais forte, sabe? Porque, não sei você, mas passa dia, entra dia, a gente vem. A gente ocupa essa cadeira. A gente ouve uma palavra, seja eu, seja a pastora, seja o pastor, seja a Carol, seja outra pessoa que vai estar ministrando aqui no dia que você vier. E cada vez mais a gente vai se esforçando para entender a vontade de Deus para a nossa vida e por mais que a gente repetidamente faça isso, muitas vezes parece que está perdendo o sentido. Eu não sei se você já se sentiu assim, o que eu vou fazer lá? Por que eu tenho que ir para a igreja? É o sinal da última hora, tá vendo? Está tocando. Obrigado, viu? Você me avisar. Isso tem inquietado o meu coração. Porque a gente ouve muito assim, sabe? É muita opinião, muita objeção, muita direção, sempre uma opinião disso ou daquilo, como que se deve fazer obra, como que se deve ser evangelho, ser igreja e tal e tudo mais. Não, porque tem que ir lá fora, não, porque tem que fazer isso, não, porque tem que cuidar de não sei quem, não, você tem que ir atrás. E eu acredito que Deus, Ele tem um chamado especial para a vida de cada pessoa que compreende que tem um chamado especial. Porque não adianta só dizer, mas o meu chamado é isso, o chamado. Deus, ele quer te envolver, a missão é dele, não é sua, a missão é dele, não é minha. Eu preciso compreender que Deus tem uma missão, é dele. E Ele quer me envolver na missão dele. O que inquieta o coração e angustia o coração do homem de Deus, do profeta, desde antigamente é sempre, parece que Deus está me dando uma missão impossível. E por que parece que Deus está me dando uma missão impossível? Porque as realidades que se apresentam a nós parecem ser impossíveis de ser mudadas. Um exemplo simples, básico, que todo mundo vai concordar. Um exemplo, ok? Brasil. Aí você fala, como que eu vou mudar o Brasil? Como que eu vou mudar o governo? Como que eu vou... Aí a gente já pensa na magnitude da transformação. E pela falta de transformação, acaba minando em mim a determinação. Principalmente para acreditar que eu posso fazer a diferença, sendo aquilo que a palavra de Deus me ensina a ser. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar isso que inquieta meu coração e que inquietava o coração também desse profeta na Bíblia aqui, que é o Jeremias. Eu vou ler um trecho aqui com você, pode ficar sentado. E espero não ser muito longo, quero ser breve, mas vamos deixar o Espírito levar. Capítulo 29, versículo 4. Eu vou ler com você esse trecho e a gente vai falar de uns detalhes aqui. Amém? Amém? Só tem uma pessoa na igreja? Amém? Amém. Jeremias 29, só para descontrair, isso está muito tenso. Versículo 4, diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel,
a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, peraí, Deus está dando um recado para um grupo de pessoas que ele tirou de um lugar confortável, de uma situação confortável, de uma vida confortável, e levou para outro lugar. Se você perguntasse para todos eles, quem queria ir para a Babilônia aqui? Ninguém. Então é saindo do conforto para ir para o desconforto, mas Deus diz assim, olha, eu vou dar um recado para vocês que tirei dali e levei para lá, façam isso. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com os seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Amém? Até aqui, se você quiser ler todo o contexto, depois chega na tua casa e lê tudo. Mas baseado nesse texto, a gente consegue perceber como as pessoas têm vivido um evangelho de fuga. Um evangelho que leva ela simplesmente a viver por uma ilusão. E não viver por um propósito. Não viver para deixar um legado, mas tentar de alguma forma construir uma herança. E isso é muito diferente. A cada dia que passa, isso tem sido cada vez mais escancarado, e pior que a gente que tem os olhos abertos. Quando nós vemos alguém agindo, tratando e falando assim, há uma inconformidade de como se pode ainda acreditar nisso. Em alguns tipos de manobras, em alguns tipos de profecias furadas, em alguns tipos de ensinos que só ensinam a pessoa a almejar o ter, crescer, prosperar. Isso vai trazendo inquietação ao nosso coração, porque não foi para isso que o Senhor nos chamou. Jeremias é um profeta que no seu tempo não era aquele que pregava nas praças para converter as pessoas. Jeremias é um profeta que pregava no templo, para as pessoas que vinham. Então ele não pregava a conversão. Ele pregava a eles para que eles deixassem de viver aquela vida rasa e aquela conformidade que eles tinham. Para que eles pudessem se aprofundar. Tanto é que ele fica tão desesperado com essa missão, que ele vai dizer, o Senhor me enganou. Ele chega ao ponto de dizer isso para Deus, lá em Jeremias 20. O Senhor mentiu para mim, o Senhor me deu uma missão impossível. Por quê? Porque ele não estava vendo a transformação. Então ele entra em desespero. Ele acusa a Deus. O Senhor me enganou, porque eu estou insistindo numa coisa, e parece que está todo mundo igual. Aquele fulano de tal continua pecando do mesmo jeito. Aquele outro de tal fala que vai mudar, que vai ser melhor, mas continua vivendo do mesmo jeito. Tem uma missão impossível. Ninguém está mais cuidando de ninguém. Essa era a angústia dele. De ter um templo cheio de gente, mas corações vazios de um propósito. Buscando sempre algo apenas individual e pessoal. Uma religião de conformidade. Era isso que ele estava vendo. E está longe disso acontecer aqui, né? Está longe disso acontecer aqui. Se a gente para pensar. Como que a gente vai mudar essa realidade? Quem nunca se perguntou isso? Como que
que vai ser eu aguentar esse evangelho até Jesus voltar. Olha a mentalidade que foi implantada em mim e em você. Que a gente tem que ser pessoas que são ativas na igreja, mantendo um lombo, um ombro, suportando o peso do dia a dia, pelo amor do evangelho, suportando coisas, aguentando firme, porque Jesus vai voltar. E isso é uma mentalidade perigosa, porque isso vai nos transformar em guardiões de um museu, guardando aquilo que já não é mais para ser guardado, em vez de estar construindo um reino. Como que se constrói um reino? Saindo do evangelho de fuga. Porque quando o povo acredita que a sua única função é esperar a volta de Cristo, coisas terríveis começam a acontecer. E tem muita gente dentro da igreja, porque hoje eu quero ser Jeremias, eu estou falando para a gente que está dentro da igreja, amém? Não estou vendo ninguém aqui que não é convertido. A gente vai para a igreja acreditando que a gente só vai lá para esperar Jesus voltar. E nisso a gente vai se isentar da nossa responsabilidade social. Para que eu vou construir? E eu quero ser muito sincero com você aqui hoje, amém? Isso é uma conversa. Por muito tempo eu tenho casa, hoje eu tenho minha casa, graças a Deus, Deus é bom. Mas por muito tempo, sabe qual era o meu pensamento? Para que eu vou comprar casa própria? Daqui a pouco Jesus está aí, vai ficar tudo para trás? Eu não, sempre falei para ela isso. Falei, não, que negócio de casa, não, vamos de aluguel a vida inteira, até morrer. Para que eu vou fazer isso? Jesus já está vindo aí, não vale mais a pena. Algumas coisas não se valem mais a pena cultivar. As pessoas param de sonhar quando elas só estão esperando a volta de Cristo. Elas param de construir, elas param de ter filhos. Ou não, nós não estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão dizendo, não, eu vou ter um filho, 2 no máximo. Por quê? Se a palavra de Deus é tenham filhos, multipliquem-se, não diminuam. Mas não, as pessoas, não sei se eu estou falando uma coisa muito engraçada, eu acho que não, você está rindo aí. Hoje eu estou no espírito ousado aqui, tá? Você quer continuar sendo enganado, viver um evangelho raso, de mentira, de negócio de bênção? Vai lá e viva. Agora você quer viver a verdade, começa a transformar a sua mentalidade. O que a gente está vendo aí fora? Sociedade deteriorada. Não tem mais cuidado com o próximo. Não tem mais cuidado com a cidade. Não tem mais cuidado com a natureza. Nada disso. Tudo isso está sendo deixado de lado. Por quê? Isso vai queimar mesmo, Jesus vai voltar. Isso está tirando a responsabilidade social daquele que se diz igreja. Porque a fé está tornando as pessoas egoístas. Está fazendo com que as pessoas acreditem apenas no evangelho, que não precisa transformar o mundo ao seu redor, só precisa garantir a sua salvação. Eu só preciso ser salvo. Está tudo certo se eu for salvo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. A gente luta por teologias, por denominações. A gente se torna inimigo um do outro. Por quê? Em nome de uma verdade que a gente não pratica. Que é muito bonito a gente falar algumas coisas. Não, porque evangelho é isso, porque evangelho é aquilo. E nós estamos vivendo esse evangelho? Ou nós estamos vivendo só para nós mesmos? Nós estamos tão enrolados nos nossos negócios, na nossa vida, que a gente não está mais olhando para a vida do outro. E essa é a verdade.
Quando nós vemos Deus falando com Jeremias aqui, deixa eu voltar para a palavra, meu Deus do céu. Deus vai dizer para eles: eu tirei vocês da conformidade, eu tirei vocês do conforto, eu levei vocês para um lugar. Agora, nesse lugar que eu levei para vocês, é uma situação difícil? É. É dolorido? É. Vocês não queriam passar por isso? Não. Mas nesse lugar onde eu levei vocês, ainda tem o que se fazer. O problema é que quando a gente chega em alguns lugares na nossa vida, a gente acha que não tem mais o que fazer. Parece que não tem luz no fim do túnel, parece que é o fundo do poço, parece que tudo desmoronou. E Deus está dizendo: fui eu que te levei até lá. E agora lá, nesse lugar, nessa situação, nessas condições, eu ainda tenho um propósito na tua vida. Quem já ouviu aquele versículo lá que está na Bíblia que eu não lembro? Todas as coisas para o bem. Espera aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Johnny? Cadê, filho? Todas as coisas, eu não lembro. Está na Bíblia, não está? Ou eu estou enganado? Tá? Então o Johnny vai achar. Acha, Johnny, porque tem uma frase ali que eu quero falar. Ih, o Johnny está devagar hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu. O problema é que a gente não vive mais uma vida com propósito. O propósito de muita gente tem sido um propósito egoísta e não um propósito de Deus. E por que as coisas muitas vezes saem do controle mentalmente dentro dela? Porque às vezes pode estar tudo bem do lado de fora, mas aqui dentro não está. Porque está vivendo no propósito pessoal e não no propósito de Deus. O lugar mais seguro para você estar é no propósito de Deus. Porque se você está no propósito de Deus, Ele vai te proteger para proteger o propósito. Não importa se é vale da sombra da morte, não importa se é Babilônia, não importa o lugar, Ele vai proteger por causa do propósito. Por quê? Porque Ele abençoa, Ele guarda, como está escrito ali, Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem, porque foram chamados para o seu propósito. Então a nossa vida tem que ser espelhada, baseada nisso. E não apenas buscando um evangelho onde eu vou pedir e Deus vai me dar. Deus é gênio da lâmpada. É Deus o azulzinho do Aladim. Que vai me dar o que eu quiser, vai me chamar de amo. Porque eu esfreguei a sua lâmpada. Ou será que eu tenho que me tornar a lâmpada? Para que de mim saia a virtude dele. Mas nós estamos vivendo apenas pensando em resolver as nossas questões pessoais. Ele diz para eles, vou ler de novo. Diz o Senhor a todos os exilados: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas. Como que estão os jovens hoje? Não quer nem filho, quer ter. Não, eu não quero ter filho, não. Alguns jovens aí nem se casar querem. Eu lembro um dia que eu estava indo trabalhar, eu e o Jefferson, e ele falou isso para mim: eu não vou casar nunca. Graças a Deus que ele casou. E não só casou, como está cumprindo a palavra, já está com 2 filhos. Amém, né, filho? Glória a Deus. É profético, filho, é verdade. Está no caminho. Hã? Ele? Não, pode, depois, daqui um tempinho pode ter mais uns 2 aí. Vai. Isso, estou fazendo um quintal grande lá para eles, pô. Construam casas. Ele está dizendo assim: fiquem parados e orem pela minha volta. É isso que ele está dizendo? Vão lá para a igreja todo domingo e fica assim, ó: Maranata, Jesus, vem, vem. Vem porque eu não vou precisar mais pagar aqueles boletos, tudo que eu tenho.
Ah, é de Deus, é de Deus. Não, ele não está falando assim, orem pela minha volta. Ele está dizendo, vivam as suas vidas. Vivam as suas vidas. Construam casas, tenham raízes. Estabeleçam um lar. Seja uma autoridade da tua casa, homem. Seja uma mulher que edifica a tua casa, mulher. Ele diz, plantem jardins, ou seja, trabalhe a terra, cuide da criação. Desfruta do fruto do seu trabalho. Não é pecado desfrutar do fruto do trabalho. Mas não, a gente tem que estar só vivendo aquele rito religioso. Aquele rito onde se segue uma liturgia e aquilo já vai me fazer se sentir melhor. Você não está aqui para se sentir melhor. Você está aqui para ouvir aquilo que Deus quer de você. O cidadão que Ele quer que você se torne, o pai que Ele quer que você seja, o marido, a esposa, o filho que Ele quer que você seja, o funcionário que Ele quer que você seja, ou o patrão que Ele quer que você seja. Não para você se sentir confortável. Ah, mas eu estou num lugar, está difícil, isso e aquilo. Então, se Deus te colocou lá, é porque Ele está esperando que você faça a diferença. Se essa situação é terrível para você, é porque Ele acredita que você pode dar a volta por cima. Acredita que você pode usar esses destroços para construir algo novo. Porque se Ele não acreditasse nisso, Ele deixaria toda aquela cidade destruída. Mas quando Neemias soube que aqueles muros estavam caídos, ele começou a chorar. Ele disse, quem dera se eu pudesse ir reconstruir. Quem é que ora para ir para a destruição? Quem é que ora para ir para a confusão? Quem é que ora para ir para o meio da intriga? Para resolver? É só aquele que entendeu o seu propósito. Porque quem não entende quer distância de problema. Sabe o que Jesus disse? O Salvador. No mundo, vocês vão ter aflições. Não. Quem quer, a gente só quer assim, não. Deus vai te dar vitória. Glória. Se preocupa não. Deus vai te dar as bênçãos. Ele diz ainda, casem-se, tenham filhos, forme famílias, deixe um legado para as próximas gerações. Salmo 127, ele fala, os filhos são herança do Senhor. Mas as pessoas querem ter cada vez menos filhos. Porque está caro criar um filho. O leite é caro, a fralda é caro, a educação é cara. Sem contar que você não vai ter um controle sobre ele, sobre as amizades que ele vai ter. Como que vai ser formada a mente dele, que tipo de cidadão ele vai ser. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas geram filhos como se apenas gerassem um resultado. O filho é um resultado de um relacionamento, não é. Porque quando você olha um filho como resultado de um relacionamento, você não tem controle nenhum sobre a vida dele. E não vai ter mesmo, mas nós não temos controle na vida dos nossos filhos. Porque nós não geramos resultado, nós geramos um propósito, ou seja, nós geramos pais. Eu não gerei filhos, eu gerei pais, que vão ser pais na próxima geração. Porque eu gerei eles para continuar gerando. E é para isso que você gera. Para que eles possam continuar gerando. Esse é o verdadeiro legado, uma família e não um ministério. Não, porque Deus me deu um ministério, então pega o ministério. Porque o verdadeiro legado de Deus na vida de um homem e de uma mulher é uma família. E Deus, Ele tem isso para todos nós, amados. Deus nunca prometeu a Abraão um sucesso ministerial. Vou te dar um ministério de sucesso, Abraão, você vai ver só uma bênção. Sabe as areias do mar? Vai encher tua igreja.
Vai ser na praia a igreja do Abraão? Vai encher de areia? Ele falou, não, Abraão, em ti todas as famílias da terra serão benditas. A partir da sua família, a partir da sua semente, eu vou abençoar muitas famílias. Isso tem deixado de ser o nosso foco. A minha casa é uma casa de bênção. A minha família é uma família de bênção que está preparada para abençoar outra família. Nós não recusamos isso. Nós aceitamos esse legado. Por quê? Porque geramos esta família para abençoar famílias. Mas alguns só querem viver a sua própria família, o seu próprio mundinho, o seu próprio lugar. O seu sucesso não é medido pelo tamanho daquilo que você constrói. Tamanho de casa, tamanho de empresa, tamanho de quantidade de cursos, a formação acadêmica, isso não é sucesso. O sucesso verdadeiro é como está a saúde da sua família. E não é saúde física, não. É como que está a sua família, se a sua família é saudável. Uma família tradicional. Uma família onde está lá o pai, a mãe e os filhos, e que se sentam à mesa e tem coisas para falar, tem contas para pagar, tem. Tem problemas para resolver, tem. E além de tudo que tem, ainda tem outras famílias para ajudar. Isso é uma família saudável. Mas como que está a sua? Por que nós cuidamos do órfão e da viúva? Por que essa é a verdadeira religião? Cuidar de quem precisa, de quem vem pedir uma comida, de quem vem pedir uma roupa. E que futuramente a gente vai ter, e eu já posso abrir porque isso aqui já está muito forte em mim. A gente vai começar a oferecer os almoços aqui no domingo para os moradores de rua. Isso já é uma realidade, já está no coração de Deus. A gente vai começar a fazer isso aqui. Por que a gente vai fazer isso? Para que eles se sintam família. Para que eles se sintam parte de uma família. Por que a gente chama isso aqui de família? Porque é o que nós estamos gerando no coração de vocês. Para que vocês gerem isso em outro coração. Não começou em mim, não vai terminar em mim. Vai chegar uma hora que eu não estou mais aqui. E quem continua? Famílias. Amém? Essa é a nossa vida. Esse é o nosso desafio. O desafio para a nossa geração. Abandonar essa mentalidade de escravo, que está sempre lutando apenas pela própria salvação. Apenas para resolver os próprios problemas. Apenas para ter sanado as suas dificuldades, ao invés de assumir a identidade de filho de Deus e assumir a responsabilidade de herdeiro. O herdeiro, Gálatas 4, quando ele ainda é menino, quando ele é imaturo, não tem diferença nenhuma do escravo. Apesar de ser dono de tudo, não pode tomar a frente de nada, porque não amadurece. E tem muita gente que anda com Deus, vai passar anos, gente. Eu sei que muita coisa que eu falo aqui transforma a vida de muita gente não. E não é de hoje. Só algumas semanas que eu estou ministrando o Evangelho. Não faz tanto tempo assim. Quantas pessoas já passaram pela nossa vida? Como o Dilei ontem usou um exemplo. Uma roda gigante. Uns saem, outros entram e outros permanecem. Por que saem? Porque não encontra mais sentido naquilo que está vendo, que está ouvindo, ou que está vivendo. Por que vêm outros? Porque aqueles que estavam saíram e deram lugar para os outros. E por que alguns permanecem? Porque estão na fiação. Porque estão enxergando o sentido, o propósito. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é ser o crentarrão andando pela rua e esnobando os outros, acreditando que porque eu estou nesse ministério. Aonde que começou essa guerra de que um ministério salva mais que outro? Desde quando que igreja salva alguém? Então eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz, porque quem salvou a humanidade foi aquele homem. O meu papel, o seu papel é reconciliar os homens a Deus.
trazendo a eles uma direção. Evangelho simples, prático, viver a vida como ela deve ser vivida. Como que ela deve ser vivida? Construam casas. Plantem um jardim, plante. Por que a gente cuida da natureza? Porque a gente é bonzinho? Não, porque a gente quer. Eu quero que os meus netos desfrutem de natureza. Eu quero que os meus netos vão na minha casa e possam pegar uma goiaba no pé e comer comigo. Não, Jesus vai voltar, tudo vai ficar aí. Nós não fomos chamados para acreditar nisso. Nós não fomos chamados simplesmente para viver isso. Sabe o que isso causou? O que causou isso em nós? E muitos aqui são da minha mesma geração. A gente cresceu assistindo Caverna do Dragão, nunca teve fim. É uma história inacabada. Que você aprende a empurrar com a barriga. Ah, não acabou? Não, mas tudo bem, não acabou, vamos para o próximo. É o cavalo de fogo. Nunca se sabe se a Sara virou rainha, venceu a Diabolim, será? Só teve 13 episódios, amor. 13 episódios. Nunca se escreveu um fim. É a eterna corrida do coiote atrás do papalégua. É uma coisa inacabada e as pessoas estão vivendo igreja desse jeito. Sem responsabilidade social, porque querem simplesmente esperar a volta de Cristo. O que eu faço? É só eu orar, jejuar, ir para a igreja, devolver o dízimo. E está tudo certo. E quem você é de verdade? Quem você é de verdade na sociedade? Que legado você está deixando? Amanhã acabou, amanhã é a minha morte, amanhã é o meu velório. O que vão falar no meu velório? O que vão falar no seu? O que vão falar? Como a gente conversou na sexta, né, Ariana? Ixi, isso aí já foi tarde. Porque tem alguns que vai ser desse jeito. E sabe o que é pior? Crente. Tem alguns crentes que quando morrer, outros vão falar assim, nossa, esse daí, graças a Deus, estava fazendo hora extra. O que vai ser dito ao nosso respeito? Que legado que a gente deixou, que legado que a gente construiu. Então, por isso, eu quero desafiar você hoje. Jovem, não se conforme com a impotência. Que às vezes você se sente pequeno, às vezes você acha que não vai dar, as coisas estão mudando, o ritmo das coisas estão mudando. Não, sonhe, estude, trabalhe, construa. Seja a resposta de Deus para esta nação. Jovem, seja a resposta de Deus para esta nação. Para de se amoldar ao padrão desse mundo. Querer ser igual. Porque é modinha, porque é trend, porque é hype. Sonhe, estude, trabalhe, construa. Amém? Casal, incentive seus filhos a casar, a ter filhos. Ore com as suas filhas e diga, Deus vai preparar um marido abençoado para você. A gente vai orar por isso. Ore com os seus filhos e diga, Deus já preparou a sua esposa, ela está em algum lugar, Deus vai trazer para você. Incentive eles a casarem, a darem continuidade, a viver vida na vida. Que a sua casa seja um lugar de vida e de multiplicação. De vida e de multiplicação. Que você possa ver os filhos dos seus filhos, como diz a palavra de Deus. Você possa viver para ver os filhos dos teus filhos. Ou os filhos dos teus filhos ainda. Dando continuidade àquilo que o Senhor semeou no teu coração.
você, que é membro desse corpo, ame a sua cidade. Antes da gente reabrir a igreja, a gente sempre ouviu que Itaquá não tem nada. Meu Deus do céu, quem está nessa sofrência aí, Jesus? Você aí não ama a cidade, não. Tira esse rapaz daqui. Ai, Jesus. A gente foi numa festa de família uma vez. E quando a gente chegou lá, a gente estava no lugar perto da piscina e a pessoa nos perguntou, da nossa família, me perguntou, nossa, mas vocês vão voltar a morar aqui? Ela mora aqui, né? Morava, né? Não mora não, foi embora já, né? Foi embora para outra cidade. Ela disse, vocês vão voltar a morar aqui? Ah, não, e eles estavam pensando em sair mesmo da cidade na época. A gente vai embora, esse lugar não tem nada não. E todas as pessoas parece que vivem em Itaquá, mas têm o mesmo pensamento, que Itaquá não presta, que Itaquá é não sei o quê, que Itaquá é não sei do que das ondas. E eu não vejo a hora de sair desse negócio de Itaquá. Eu queria um apartamento no Guarujá. Não, essa não. Essa aí já era de outro profeta. Mas pense comigo, o que Deus está dizendo aqui? Vou voltar lá no versículo lá para a gente caminhar para a oração. Olha. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E aqui esse deportar é transportar, é levar. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque nem todo mundo que está aqui hoje mora aqui nessa cidade. Mas se Deus te trouxe até aqui é porque você tem uma missão nessa cidade. Ele diz assim, orem ao Senhor em favor dela, por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ah, Itaquá não presta aqui, não sei o quê. Aí a vida vai de mal a pior e a pessoa não entende que ela tem que orar pela cidade. Que a prosperidade, o crescimento da cidade vai trazer para ela também prosperidade. Vai trazer para ela também bons negócios, vai trazer para ela também uma mesa farta, vai trazer... Não! Deus me livre, Itaquá, Deus me livre, não sei o quê. Deus me livre, seja qual cidade for. As pessoas não conseguem ter a noção de que é uma responsabilidade nossa. Amar a cidade, trabalhar por ela, plantar uma árvore. Você plantou abacateiro lá? Quem sabe seu neto não vai colher aquele abacate. E você vai estar lá com ele pegando o abacate para dar para ele. Mas não, a gente parece que, não sei, a gente está vivendo pensando só nas ruas de ouro e de cristal. Pensando em ir embora. A gente precisa assumir essa responsabilidade, igreja. Deus colocou algo em nossa mão. Se amanhã fechar essas portas aqui, o que vai ter mudado? Quem que vai sentir a falta? Você que frequenta. E lá fora, alguém vai sentir? Porque a gente não está fazendo nada. Se eu fechar essa porta aqui amanhã, cada um aqui vai procurar o seu canto para congregar. Mas e aí, que diferença que a gente fez para a sociedade? Que diferença que a gente está fazendo para essa vizinhança? Que diferença que a gente está fazendo para esse meio mundo de morador de rua que tem aqui? Que às vezes eu chego aqui e tem um dormindo aí na porta. Que diferença? Como que a gente está amando a cidade que eu nunca vi um lugar para ter tanta gente mendigando que nem aqui? Fuçando lixo. Eu nunca vi, mas nem no centro de São Paulo eu vejo isso. Igual aqui, cada esquina que você passa tem alguém com um saco preto nas costas. E não é o homem do saco. E a igreja? A igreja está lá, Maranata, Jesus. Ou então, Jesus, me dá aquele carro. Se o Senhor me dá aquele carro, vai ser tão melhor para mim. Eu vou fazer sua obra. Mentira.
Você vai para a praia, você vai para Campos do Jordão, você vai viajar. Ah, Senhor, se o Senhor me der uma casa própria, eu não vou pagar aluguel, eu vou ser tão fiel na tua obra. Mentira! Você vai arrumar outra coisa para fazer. A gente está fugindo disso, gente. Eu estou falando alguma bobagem, me corrige, por favor. A gente está fugindo disso, a gente está vivendo uma ilusão, vindo aqui pensando que é um clube, levantar as mãos, cantar, e está tudo certo, a gente não está fazendo nada. Já fomos salvos, o sangue dele já nos salvou. Agora a gente tem que ser um canal na vida de alguém. A gente é testemunha dele. Do que ele fez em nossa vida, ainda que não esteja tão boa quanto você queria. Todas as coisas cooperam para o bem. Vamos mostrar o Evangelho, como que ele funciona na prática. Vamos mostrar, vamos construir um legado. Não para deixar uma placa gravada nessa cidade, não, essa não é a ideia. Mas é de uma comunidade de fé que realmente anda no padrão de Cristo. Essa é a ideia. De pessoas que sabem o que estão lá fora para fazer, que sabem por que você está morando nesse endereço, por que você está trabalhando nessa empresa, que compreende que às vezes algumas rasteiras são necessárias. O homem bom, esse versículo, um pastor amigo meu, ele sempre me manda no meu aniversário, e ele fortalece o meu coração. Os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. Ainda que ele caia, prostrado ele não vai ficar, porque a mão do Senhor está estendida para o levantar. Ou seja, ainda que, se a gente é uma comunidade de fé que vive pelo Evangelho verdadeiro de Cristo, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja, não importa, a circunstância, isso que eu tento aqui, eu estou tentando hoje também fazer. A circunstância que você está vivendo não pode mudar aquilo que Cristo já fez por você, já fez, Ele não vai fazer de novo. Ele ressuscitou, Ele voltou, e aí os discípulos não tinham entendido nada, amém? Ele falou, ele viu que eles não entenderam nada, ele falou, gente, vocês não entenderam nada, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou morrer de novo, lá na cruz, lá vocês vão ver como que foi a cruz, eu vou morrer de novo, aí para ver se vocês entendem, ele foi para a cruz de novo? O que repetiu? A mesa. Porque antes de ir para a cruz, ele foi para a mesa, aí ele foi para a cruz, aí não entenderam nada, ele não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa, ele sentou com todo mundo, ele falou, vamos conversar, deixa eu explicar para vocês. E é isso que a gente está tentando construir aqui, nessa família. Uma conversa de gente madura, que sabe que está vindo aqui, não é para querer bênção. Bênção você já é. Problema você vai ter. Mas você está vindo aqui para ser construído, a forma de saber enfrentar suas dificuldades. De cabeça erguida e mostrar quem morreu por você. E que por conta dele você está em pé. Então que a gente possa ser conhecido não como o povo que está esperando o fim do mundo. Porque algumas igrejas são conhecidas assim. Esperando o fim do mundo. Mas que a gente possa ser conhecido como o povo que está construindo um mundo melhor. Essa é a ideia. Que está fazendo a diferença na vida de alguém. Que o nosso legado não seja só atrás desse púlpito. E essa é a minha oração. Mas que seja uma mesa farta de pessoas, rodeada de filhos, rodeado de netos, aonde o amor de Deus é a principal memória. Eu não quero que o meu neto tenha a memória de um culto bom que ele foi comigo. Eu quero que o meu neto tenha uma memória de uma boa refeição que ele teve comigo. De um buraco que ele fez comigo,
Uma pedra que ele tacou comigo. A gente não está construindo legado, gente. A gente está tentando construir herança. Mas herança a gente já tem. Herança são os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Então vamos viver o Evangelho. Vamos construir um legado em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso. Acho que não tenho mais para falar, não. Amém? Então se coloque em pé um minutinho, para a gente orar, para você ir para a tua casa. Remoa isso. Remoa, a gente não está vindo aqui atrás de bênção.